Hipotensão licórica espontânea. Nós estamos numa série de vídeos explicando o que é a hipotensão licórica espontânea, quais são os exames que são solicitados, como é feito o diagnóstico e também vamos falar do tratamento da hipotensão licórica espontânea. Nesse vídeo, nós vamos falar então como fazer o diagnóstico, quais são os exames que são possíveis para a hipotensão licórica espontânea. Então, se você quer saber sobre isso, assista esse vídeo. Se você quer entender o que é hipotensão licórica espontânea, quais são os sintomas, clique primeiro nesse link na sua tela que está aparecendo agora, que é para você entender o que é a hipotensão licórica espontânea. Meu nome é Márcio Natan, eu sou neurologista e trabalho com dores de cabeça. Ajudo pessoas que sofrem com dores de cabeça a encontrar uma melhora da qualidade de vida. Tem muitos pacientes que sofrem com hipotensão licórica espontânea e por isso eu trago essas informações para ajudar você a entender um pouco melhor sobre essa condição. Vamos falar hoje sobre como é feito o diagnóstico. É muito importante a gente entender que a hipotensão licórica espontânea é uma forma um pouco mais rara. Eu digo sempre que pessoas que têm hipotensão licórica espontânea geralmente nunca ouviram falar dessa condição, apesar dela aparecer até bastante para pessoas que são mais especialistas nessa área. Então, a hipotensão licórica espontânea é um pouco diferente de doenças como a enxaqueca, por exemplo. E a hipotensão licórica, ela geralmente a gente vai sim precisar de exames para poder confirmar o diagnóstico. Depende de caso a caso quais são os exames que vão ser necessários. Mas, de forma geral, o primeiro exame a ser pedido para uma pessoa que tem hipotensão licórica espontânea é a ressonância magnética de crânio e de coluna. Na ressonância de crânio, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar o que são sinais indiretos de que há um volume menor de líquor. Esses sinais eles são às vezes sutis, eles podem aparecer e até ser confundidos com outros sinais radiológicos de outras doenças. É, por exemplo, uma alteração da placa meninge, que é aquela meninge que protege o cérebro, que fica mais realçada. Existe uma alteração da localização de algumas estruturas do cérebro, como é o caso do espaço mamilopontino. Existem outras alterações, o cérebro parece se deslocar para baixo, como se ele estivesse descendo pelo buraco do forame magno, que é a região de abertura da medula dentro do crânio. Então, existem sinais que aparecem dentro da ressonância que podem auxiliar nós médicos a fazer o diagnóstico de que aquela pessoa de fato tem a síndrome da hipotensão licórica espontânea. Entretanto, esses sinais eles não vão apontar para qual é a causa da hipotensão licórica espontânea e nem aonde está o problema. A ressonância da coluna ela pode nos ajudar a confirmar que existe um vazamento do líquido para fora da meninge. Isso, muitas vezes, é suficiente para que a gente comece uma tentativa de tratamento. E logo mais a gente vai falar sobre tratamento. Mas, algumas pessoas, a gente não vai encontrar uma coleção de líquido que está vazando ou que sequer vazou na região da coluna. Isso pode acontecer porque o vazamento está para fora da região ali da coluna. E aí realmente fica muito difícil de identificar esse vazamento. Algumas pessoas, finalmente, têm toda a ressonância de crânio normal. E isso não exclui que aquela pessoa tenha hipotensão licórica espontânea. A gente não sabe muito bem por que isso acontece, mas isso é documentado. Eu tenho pacientes que a gente teve, então, uma ressonância de crânio normal, mas que a história da pessoa era muito sugestiva de hipotensão licórica espontânea, e daí a gente passou investigando com outros exames e finalmente a gente encontrou a fístula e pôde tratar para aquela pessoa ficar bem e estar bem hoje. Então, no final das contas, a ressonância de crânio é o primeiro exame. Na grande maioria das vezes ela já vai estar alterada se a pessoa tem hipotensão licórica, mas eventualmente acontece do exame da ressonância ser normal. De toda forma, a partir da ressonância de crânio, a gente já pode dizer, se ela tem essas alterações, que a pessoa tem hipotensão licórica espontânea. Algumas ocasiões a gente vai precisar de seguir com outros exames. Outros exames, como é o caso, por exemplo, da mielotomografia. O que é a mielotomografia? É um exame em que vai se fazer um procedimento que é semelhante à raquianestesia. Qual que é a diferença? A diferença é que na raquianestesia a gente introduz uma agulha com o intuito de colocar ali o anestésico. Por exemplo, isso é feito muitas vezes durante um parto nas mulheres para diminuir a dor em relação ao parto. Mas aqui a gente não vai fazer anestesia nenhuma. A gente vai introduzir a agulha como se fosse fazer a raquianestesia e a gente vai medir ali
a pressão do líquor, mas mais do que isso, a gente vai injetar um pouquinho de contraste para que esse contraste circule pelo espaço onde está o líquor e aí, eventualmente, se a pessoa tem ali um buraco na meninge, o contraste vaza junto com o líquor. E a partir dali, a gente consegue identificar exatamente qual é o ponto de vazamento do líquor. Claro que esse exame vai ser positivo na maioria das pessoas que têm hipotensão licórica espontânea, mas ainda assim, nem 100%, não são todas as pessoas que têm hipotensão licórica que vão ter o exame positivo. Eventualmente, é preciso fazer esse exame mais de uma vez. É preciso repetir esse exame até que a gente consiga ali identificar a presença, o local, o tipo de fístula. Eventualmente, a gente vai precisar lançar mão de um outro exame ainda, que é mais um refinamento dessa investigação da hipotensão licórica espontânea. O que é esse outro exame? Ele se chama mielografia digital por subtração. Nome complicado, né? Existe uma sigla que chama DSM, que é esse mesmo nome em inglês. O que o DSM vai mostrar para a gente? Ele é um raio-x dinâmico, então ele consegue ver a coluna em tempo real. Ao mesmo tempo que eu estou injetando ali o contraste, eu estou vendo ele passar e eu posso identificar o local onde ele está vazando com uma precisão ainda maior no tempo. Por que isso é importante? Isso é importante porque muitas vezes, quando a pessoa tem uma fístula, que não é um vazamento lá da membrana da meninge, mas sim um vazamento da região do líquor direto para a veia, isso ainda é mais difícil de encontrar e pode atrasar muito o tratamento dessas pessoas. Então, desenvolveram esse exame para conseguir identificar melhor a passagem do líquor para diretamente a veia, no caso de fístula venolicórica como causa da hipotensão licórica espontânea. Então, esses são os principais exames que a gente utiliza para identificar a fístula da hipotensão licórica espontânea. Primeiro, a ressonância de crânio e da coluna. Se necessário, já pode-se partir para algumas formas de tratamento, que a gente vai falar depois, e em alguns casos a gente vai precisar de outros exames para investigar. Nesses outros casos, a gente pode lançar mão tanto da mielotomografia dinâmica quanto do DSM, a mielografia digital por subtração. Existem ainda outros exames que já foram utilizados, como o caso da cintilografia, que raramente tem indicação de uso atualmente. Por quê? Porque a mielotomografia, em geral, consegue ser melhor. Existem, sim, alguns casos em que a gente vai solicitar a cisternocintilografia, mas são exceções. E, finalmente, alguns serviços fazem a mielorressonância injetando contraste, mas isso ainda não é algo que é feito na maioria dos serviços. Nos Estados Unidos, por exemplo, os centros que têm mais experiência com essa doença, eles não utilizam essa forma de ressonância. Então, a maior parte das vezes a gente vai fazer alguns desses 3 exames que eu falei. A ressonância de crânio e da coluna, a mielotomografia dinâmica e a DSM. A ressonância, ela pode ser feita, enfim, em locais que tenham ressonância, que tenham radiologistas, que tenham experiência para poder identificar essa condição. Já a mielotomografia e a DSM precisam de profissionais que realmente tenham muita experiência com essa condição. São exames que são muito sutis o resultado e dependem muito da prática do profissional na hora de aplicação. Então, o ideal é que seja feito em centros que tenham experiência com essa condição. E aí, os outros exames realmente são caráter de exceção e não devem ser utilizados de forma rotineira. Esses são, então, os exames que a gente vai fazer e com esses exames a gente consegue determinar se a doença é hipotensão licórica espontânea e se a gente precisar, a gente pode partir para mielotomo e pode partir para o DSM para localizar e definir qual é o tipo de fístula exatamente. Nem sempre a gente consegue acertar nesses exames de primeira, mas na maioria das vezes a gente vai encontrar todas as informações que a gente precisa para o tratamento. Se você quer saber sobre o tratamento, siga para o próximo vídeo que eu vou falar como é o tratamento da hipotensão licórica espontânea.